Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que possamos nesta manhã rogar a Jesus a proteção, o amparo, para que nossas escolhas, nossas decisões sejam sempre amparados pelas vibrações do Mestre, por esse conteúdo brilhante que dia a dia somos capazes de compreender melhor tudo aquilo que Jesus está nos convidando para a nossa melhoria espiritual. Então, hoje nós vamos ler o item 3, o item 4, para que a gente possa refletir bastante nos nossos atos, nas nossas atitudes. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta dos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou o seu senhor que o vendesse a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase a estrangulá-lo. Dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor que tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pedistes. Não estavas desde então no dever de também ter piedade de teu companheiro como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas de vossos irmãos, houverem cometido contra cada um de vós. Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais segura a tal respeito, que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderam a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Elevemos o nosso pensamento até Jesus, refletindo em tudo isso que o Evangelho desta manhã vem nos ensinar. E com o coração voltado para as melhores conquistas do Espírito, nós lembramos de Jesus quando ele nos ensina a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Que esta prece possa calar profundamente no nosso pensamento, refletindo nas nossas rogativas a Deus, para que nós possamos agir com compaixão, com indulgência, com benevolência com o nosso irmão. Se conosco, Jesus. Que assim seja. Amigos, como é que a gente vai interpretar essa parábola sem refletir nas nossas ações, nas nossas atitudes? Nós aqui podemos comparar que a parábola é sempre uma forma que Jesus didaticamente trouxe para que, por meio dos seus ensinamentos, aquele povo que parece-me que era distante de nós, mas temos visto que essas ações são tão pertinentes ainda em nosso pensamento, nós podemos dizer que tudo aquilo que eu desejar para o outro, eu estarei recebendo, talvez em situação até mais complexa. E quando nós falamos do Pai Nosso, ou quando oramos, nós pedimos a Deus que nos perdoe, assim como devemos perdoar aqueles que têm nos ofendido. E nessa parábola do credor, nós vamos ver, do credor compassivo, a gente pode ver que tanto o credor como o devedor precisa ser analisado nessa questão. E aí ele começa dizendo que o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta de seus servidores. O reino dos céus, primeiro, gostaria de esclarecer, que é o estado íntimo de consciência. Não é um lugar físico, nem no céu, nem no mundo espiritual e nem aqui na terra. É a nossa consciência, é o estado íntimo de todos nós. E ele traz essa história, né, para convidando a gente a pensar que uma das pessoas devia a este senhor. E ele então vai estar com ele, mas ele não tinha o que pagar. Então, o que o senhor falou para ele? Vai, vende a sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertence para o pagamento da dívida. Só que a dívida dele era 10.000 talentos, era muito dinheiro. Muito dinheiro naquela época, era muito dinheiro, muito mais do que hoje nós podemos imaginar, né? E que se fosse para nós 10.000 reais, era muito dinheiro. Então, o que ele faz? Ele, então, vê que não tinha condição e também a relação familiar, que lhe era também muito, muito grande, ele, então, pede paciência, que ele pagaria tudo. Só que a forma como ele pediu tocou o coração do Senhor, ou é o exemplo que Jesus nos trouxe, né? E ali ele usou de compaixão. O que é usar de compaixão? Ter piedade do outro, compreender a situação do outro, sentir a dor do outro. Então ele diz assim que que aquela pessoa que estava devendo, ele disse assim, e esse servidor, porém, ao sair, ao conversar com esse senhor que teve compaixão, ele deixou ele ir embora e falou que estava perdoado. Só que esse servidor, ao sair dessa conversa, encontra com uma pessoa que devia a ele, e aí ele cobra e manda que ele seja, então, preso enquanto ele não pagasse. E aquele que era o credor pede paciência, pede tolerância, que ele pagaria tudo.
Mas aí tem um pouco de que a gente vai ver que tem um pouco da astúcia do interesse. Ele então manda que ele fosse preso até que ele pagasse tudo. Olha, veja bem as atitudes que nós precisamos entender do que seja a nossa obrigação diante da lei. Se eu estou pedindo perdão, eu não posso perdoar o outro, então por que que eu oro? Por que que eu faço a prece? Por que que eu peço a Deus que me ajude se eu não ajudo o outro? E aí nós vamos ver que essa lição que Jesus trouxe é justamente isso que ele vai mostrar aqui no fim da parábola. É assim que meu Pai que está nos céus vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. O perdão, nós sabemos que ele é uma condição da mais alta importância. Nós sabemos que a lei do perdão ela é inflexível e ela reina no coração de cada um tudo aquilo que é harmonia. O perdão é uma lei do amor, ele faz parte da lei do amor. Então, quando nós sentimos ameaçados, como foi a questão do primeiro devedor, né? Quando nós sentimos ameaçado, especialmente no tocante à nossa família, nós nos ficamos emocionados e pedimos, como ele pediu clemência, pediu perdão, mas nós percebemos que aquilo que ele recebeu não reverberou no pensamento, não surgiu a gratidão. E quantos de nós, não compreendendo o valor de amar o próximo como a si mesmo, fazemos para uns de uma forma e fazemos para outro de outra forma? Então, quando nós falamos ontem, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, que é a proposta de hoje, é a expressão mais completa da caridade. Eu preciso dar para receber. Então, todos os deveres morais que nós temos para com o próximo são os mesmos deveres morais que nós gostaríamos de receber dele. Então, quando nós estamos falando desse dever, nós estamos falando também do respeito, da responsabilidade que nós temos. Com que direito eu posso exigir do meu companheiro a indulgência se eu não sou indulgente com o outro? Então, isso nos leva a grandes reflexões, irmãos. Como é que eu vou ser benevolente se eu não sou benevolente comigo, com o meu próximo? Eu quero que o outro seja comigo, mas eu não posso, eu não quero ser com o outro. Então, veja bem, essa é uma lei de relação, de causa e efeito. Então, nós precisamos ver que a prática dessas máximas é que vai destruir o egoísmo. Por quê? Porque a benevolência, a indulgência, o devotamento, tudo isso é caridade. Não é a caridade do pão material mais. É a caridade do respeito, da ética que eu devo ter para com o meu próximo. E é isso que nós vamos ver que Jesus estava querendo mostrar, que nós precisamos compreender que todos nós haveremos de prestar conta, não para Deus, mas para nossa consciência. E é isso que nós hoje recebemos e observamos quando nós não somos capazes de amar nem de perdoar. O que que acontece? Nós vamos chegar no mundo espiritual com aquele sentimento de que ferimos o outro. Muitas vezes queremos arrepender, mas o nível do nosso arrependimento, muitas vezes, não é o nível do perdão. Então, tudo aquilo que eu faço, eu terei que responder, porque, na verdade, o que eu faço sai de mim. Quando eu firo o meu irmão, eu estou ferindo a sua sensibilidade, eu estou desrespeitando. E aqui nós vamos ver que não é nem o superior e nem o inferior, não é o senhor e o servidor, porque todos nós precisamos aprender que nós estamos aqui na Terra para servir, porque este é o modelo que Jesus nos ensinou.
O servir é o que nós temos que aprender. Quando nós vamos aprender, nós vamos vivenciar. Então, quando aqueles que estão à nossa volta vê essas atitudes, eles se revoltam. E chegando no mundo espiritual, nós podemos achar que nós chegamos lá, tudo muito bem? Não, não chegamos, amigos. Então, enquanto eu não destruir o egoísmo, o orgulho, a vaidade, eu responderei. E é por isso que a reencarnação não é vista como uma punição. Deus me concede recuperar o erro de ontem. E quantas vezes erramos porque não perdoamos? Se Jesus nos disse que eu deveria perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, se você multiplicar o seu erro, o nosso erro é muito comparável ao perdão. E como é que eu vou querer ficar isento se eu infringir a lei de Deus? Nem sempre nós pensamos nisso. E aí, por isso que nós temos as reencarnações compulsórias, as reencarnações provacionais difíceis, as expiações, porque nós não respeitamos as leis. E quando eu não respeito as leis, eu não sou capaz de amar. E não sou capaz de fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Fora da caridade, não há salvação. Então, queridos amigos, estamos numa hora que nós não temos mais tempo para brincar. Nós estamos numa hora em que estamos sendo convidados a refletir nos nossos atos. Pensar que todos os nossos atos geram consequências para o nosso espírito. E aqui nós estamos com 2 propostas: aquele que pediu perdão e foi perdoado, e aquele que foi perdoado não soube perdoar o seu irmão. Veja o egoísmo: eu quero para mim, mas eu não quero para o outro, eu não desejo para o outro. E é nessa condição que muitas vezes, quando aqui o Evangelho nos disse: mal servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, porque me pedistes. Não estava desde então no dever também de ter piedade de teu companheiro como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. E aí Mateus diz: é assim que meu Pai está no céu vos tratará. Nós sabemos que Deus não vai me ver com esses olhos, porque Ele é Pai, mas Ele vai me convidar a reparar com os meus atos. E é nessa reparação, muitas vezes, que vem a dor, que vem a expiação. Porque isso não é injustiça, isso não é cobrança, isso é oportunidade para que eu mesma corrija os meus atos. E essa correção, gente, não é passar uma borracha. Quando nós erramos na escrita, nós passamos uma borracha. Passamos um errorex, mas ali está o erro. E na consciência, esse erro tem que ser reparado com as leis de Deus. Quais leis? Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o respeito, e ao próximo como a si mesmo, que é a relação, o relacionamento que devo ter para com meu irmão. E assim, agradecidos por esta manhã de luz, em que os Espíritos nos esclarecem, nos convidam a pensar, nós rogamos a Jesus que Ele possa envolver todos os nossos irmãos que ora se encontram enfermos. Jesus, por caridade, ampare aqueles irmãos a quem o nosso pensamento busca nesta manhã. Que eles sejam envolvidos, amparados, que eles possam, Jesus, receber no seu coração o hóspede do seu amor. Fortalecei-os, Mestre, nos hospitais, nos lares, nas ruas, e olhai pelos familiares, especialmente aqueles que mais necessitam. Jesus,
que o seu amor se faça em nossos corações. Que nesta hora, Jesus, o passe nos sustente, revigorando as nossas energias. Dai-nos força, Senhor. Tenhamos coragem. Fluidifique as nossas águas, para que elas se transformem em energias que vão renovar a nossa construção mental e perispiritual. E assim, Jesus, com seu amor, envolvendo a todos, nós te agradecemos e deixamos no coração de nossos irmãos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que assim seja.